Legal, gente, bom dia. Vamos continuar um pouquinho de onde a gente parou semana passada? Eu prometo não ser tão, não trazer tanta informação assim de uma vez que nem eu fiz na aula passada, né? Agora é só, a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre câncer, mas agora eu quero entrar no aspecto genômico e por que a gente estudar genômica do câncer, que é a ideia da disciplina, né? Então, só para resgatar, a gente chegou na definição de câncer, né? Que o câncer é, na verdade, um acumulado de mutações que leva a célula a ganhar vantagens adaptativas, principalmente de proliferação, de divisão celular, mas também de aquisição de novas habilidades. Essas habilidades envolvem uma conversa com o exterior, né? Com o seu microambiente, envolve recrutamento de novos vasos, de tolerância do sistema imunológico. Tá? Então, essas vantagens de proliferação vão resultar numa célula altamente adaptativa que consegue se virar muito bem num ambiente que está tentando impedir que ela cresça, que ela prolifere. Tá? A gente viu também que essas mutações são principalmente em dois tipos de genes, oncogêneses e supressores de tumor, que são como se fossem estimuladores da divisão, da proliferação celular, e os freios, aqueles que fazem a célula parar de proliferar. Tá? E aí, só para lembrar vocês que, então, esse acúmulo de mutações não é todo de uma vez, ele acontece à medida que a célula encontra problemas em reparar os próprios danos que ela causa no seu DNA, então ela vai acumulando essas novas mutações, então existe um processo de progressão tumoral, tá? E aí é isso que torna o tratamento do câncer tão difícil, porque cada tumor, cada nódulo em cada pessoa passa por um acúmulo, uma seleção de mutações particular, uma história particular. Tá? Às vezes, se a pessoa tiver dois nódulos no mesmo tecido, cada nódulo vai ter uma vida própria, tá? Uma história própria. Então, esses nódulos podem até, inclusive, responder de forma diferente ao mesmo tratamento. Isso tudo aqui soma para a gente o fato de que o câncer, então, é uma doença da informação. Tá? Então, esse acúmulo de mutações aqui faz com que a célula processe informação de forma diferente. E aí, com o advento da genômica, que, se vocês lembrarem daquelas duas aulas que eu dei lá no começo da disciplina, a genômica é um conjunto de plataformas para analisar DNA, RNA e proteína de forma em larga escala. Tá? Então, com o advento da genômica, da transcriptômica, da proteômica, a gente consegue acessar o DNA, o RNA e a proteína de forma muito mais global. Tá? E aí existe, então, essa possibilidade de a gente acessar essas informações que a célula tumoral está processando naquele momento e entender como ela faz isso. Tá bom? Então, esse é um dos motivos do fato da genômica do câncer estar mudando o tratamento do câncer hoje em dia. Então, por genoma do câncer, a gente entende um conjunto, na verdade, a palavra genômica se refere mais ao estudo do DNA, mas a gente entende como um conjunto de ferramentas em larga escala para estudar não só DNA, mas RNA e até proteínas também. Tá? Então, a ideia é que a gente pode acessar ácido nucleico, proteínas oriundos de punções, biópsias, peças que foram ressecadas cirurgicamente, e a gente pode acessar, então, a quantidade total de DNA, quantidade total de RNA, quantidade total de proteína desses tecidos. Tá? Não só de peças cirúrgicas, mas de sangue, de saliva, de urina. Tá? A gente pode aspirar fluidos corpóreos, até o aspirado que sai do mamilo no momento que a gente pode fazer uma punção, tá? Muco respiratório e assim vai. Então, uma série de tecidos podem ser explorados e todos eles contêm pequenos pedaços de ácido nucleico que podem ser explorados. E a gente pode analisar essas amostras de várias maneiras, ou com vários olhares, né? A gente pode procurar mutações
que são alterações na sequência de nucleotídeos do DNA. Podemos procurar alterações numéricas, então a quantidade de cromossomos ou de pedaços, troca de pedaços de cromossomos, alterações estruturais dos cromossomos. A gente pode estudar alteração na taxa de transcrição dos genes e até alterações epigenéticas que a gente nem comentou muito com vocês, mas que são alterações que acontecem na molécula do DNA, que são propositais, a célula coloca como se fossem pequenas etiquetas no DNA, para fazer com que alguns genes sejam propositalmente não lidos, tá? E isso pode ser alterado no câncer. Genes que não eram para ser lidos podem ser lidos e vice-versa, tá? Então a gente consegue também usar a epigenética para isso. A epigenética não tem nada a ver com essas coisas que a internet joga para vocês aí de tratamento, coach aí, essas coisas para você melhorar a epigenética do seu da liderança da sua equipe, faça um tratamento epigenético quântico, nada disso, tá? A gente tem nada a ver com isso. Tá? Alguém levantou a mão? Diga. Não, não. Na verdade, esses tumores que formam dente de cabelo são um tipo específico de tumores, são chamados teratomas. Os teratomas têm esse nome justamente porque tera vem de monstro. Tá? É o mesmo radical que dá nome para os terópodes, os dinossauros com pé de monstro, sabe? E esses tumores são particularmente vindos de células germinativas. Então, ele não vem nem do útero, vem do ovário. Tá? E aí essas células elas têm um padrão transcricional tão imaturo ainda, que eles podem fazer quase como se fosse o processo reverso do câncer. Ao invés de que a célula tumoral de outros tecidos, ela começa com uma função bem definida, ela era um fibroblasto, ou era uma célula da glia, ou era uma célula epitelial, e aí ela vai esquecendo essas funções. E essas células germinativas não têm uma função pré-definida ainda, então ela acaba ativando painéis transcricionais aleatórios que levam a formar numa pequena parte do tumor um dente, uma unha, cabelo, tá? E aí quando você vê um tumor grande ali, acredito que tem às vezes pedacinhos de osso dentro também, e aí parece um pequeno monstrinho que nasceu ali, tá? Mas são tumores muito diferentes do normal. A gente até a biologia deles é bem característica, tá? Mas existem casos de epigenética que podem gerar câncer sem mutações. Isso seria uma outra aula, tá? Você não encontra nenhuma mutação no DNA, é só você alterar essas etiquetas que a gente conseguiria gerar um modelo tumoral a partir daí. Tá? A epigenética está envolvida também com o envelhecimento, está envolvida com a resposta do nosso genoma em relação a alguns hábitos alimentares. Então, existe alguma coisa da epigenética em relação a maneira com que o nosso genoma conversa com o ambiente, tá? Mas também a gente pode passar uma disciplina inteira falando disso, tá? Que existe bastante assunto. E aí a gente pode, então, usar essas informações oriundas dessas amostras biológicas para tentar justamente montar essas redes de informação, tá? Contendo justamente esses dados principais, tá? E a gente pode, por exemplo, inferir a partir de RNA mensageiro, inferir quais proteínas a célula tinha intenção de fabricar. E aí, pela intenção de fabricação dessas proteínas, a gente consegue inferir quais são os processos biológicos que aquela célula tinha intenção de modificar. Tá? É por isso que a gente hoje entende a genômica e transcriptômica do câncer como uma maneira de entender o comportamento da célula tumoral. Tá? E aí vocês lembram que aqui a gente tem, eu coloquei aquele gráfico dos hallmarks of cancer, né, dos marcos que a célula tumoral tem que atingir para ser uma célula tumoral de sucesso, que são justamente os marcos que serão influenciados por essas alterações aqui. Tá? Então, o conjunto, a somatória de alterações que a gente observar vai acabar sendo crucial para a célula atingir esses marcos. Tá? E aí aqui desconfigurou um pouquinho, mas o que é mais interessante disso aqui é que está escrito Public Repositories, tá? Então, repositórios públicos. É que as primeiras ferramentas em larga escala começaram a surgir mais rudimentarmente ali no começo da década de 90. Tá? Em 95, começou-se a fazer análise da expressão gênica in vidro. Tá? O DNA adora vidro, não sei se vocês sabem disso, né? E você pode fazer um robozinho para colocar DNA em chips de vidro
e depois você joga um pouco de RNA por cima e o RNA vai interagir com esse DNA que você colocou ali. Tá? Você joga fluoróforos também no seu RNA para marcar se aquele RNA veio da amostra controle ou se veio da amostra tratada, e você pode analisar então o padrão de expressão gênica de milhares de genes ao mesmo tempo. Tá? Essa técnica se chama microarranjo. Isso aqui era lido por um scanner, ia quantificar quanto tinha de fluoróforo de uma cor ou de outra, e você conseguiria saber como o gene estava sendo transcrito numa amostra ou em outra. Tá? Então, isso a partir de 95 começou a surgir uma série de artigos mostrando que havia diferenças na expressão gênica em amostras tumorais em comparação com tecidos normais. E as pessoas foram guardando essas informações nos seus próprios laboratórios, e em algum momento, no final dos anos 90, criou-se uma cultura de que essa grande quantidade de dados poderia ser disponibilizada na internet. Tá? Então, em 2000 foram criados os primeiros repositórios públicos, e a partir de 2004, mais ou menos, as próprias revistas científicas condicionavam a sua publicação ao compartilhamento dos dados brutos do seu experimento. Tá? Então, criaram-se esses vários repositórios públicos, muito bem organizados, né? Acho que o André já comentou com vocês, né, que existe uma necessidade de organização, porque senão ninguém conversa com ninguém, e a gente não entende por que no meu experimento, no meu laboratório, esse gene está muito expresso em amostras tumorais, e em outro laboratório vizinho, o gene não tinha diferença nenhuma, ou apresentaria até diminuição da expressão em comparação com as amostras normais. Isso pode acontecer por questões técnicas, questões de escolher o grupo controle correto, fazer a análise estatística correta e até usar a ferramenta computacional correta para processar os dados. Então, criou-se uma cultura de que isso teria que ser disponibilizado da maneira mais controlada possível. Tá? Senão, a gente não consegue chegar num consenso e chegar a uma informação útil para o paciente. Não ia ficar nadando, remando sem sair do lugar. Tá? E o fato de esses repositórios públicos aparecerem deu origem a uma área na genômica do câncer, que na verdade não é só exclusiva de câncer, tá, gente? Porque isso aqui acabou espalhando por qualquer tipo de área da biologia, e criou-se uma cultura de mineração de dados. Então, existem hoje muitos trabalhos que são publicados e que simplesmente não se gera nenhum dado experimental novo. Eles surgem simplesmente de exploração de dados em repositórios públicos. E tem esse artigo aqui, esse artigo é de 2013. Então, lá em 2013, mais de 10 anos atrás, já tinha assim, uma ideia de que cada 10 trabalhos submetidos, esse aqui é um dos repositórios públicos que eu vou mencionar com vocês, que é o Gene Expression Omnibus. De cada 10 trabalhos que submetiam dados para o Gene Expression Omnibus, novos 4 outros trabalhos apareciam logo nos próximos anos, sem nenhum dado experimental novo, simplesmente baixando os dados que estavam no repositório e explorando novamente. Tá? Isso parece meio que um contrassenso, ou parece que não está gerando nada novo, mas em genômica a gente percebe que cada laboratório ou cada entidade que faz uma pesquisa tem um foco principal, né? Então, às vezes um laboratório ou um pesquisador tem um foco mais em inflamação, e ele faz uma análise em larga escala, entende os resultados de acordo com a inflamação, publica, e aí eu tenho interesse não em inflamação, mas eu tenho interesse nas moléculas que estão envolvidas no processamento do microambiente, da matriz extracelular, da maneira com que a célula se move. Eu posso baixar os mesmos dados e realizar uma nova pergunta biológica processando aqueles mesmos dados. Então, eu mudo o meu enfoque, tá? E eu consigo uma nova maneira de olhar para aqueles dados. Outra coisa possível é baixar vários datasets separados, tá? À medida que esses bancos vão crescendo, milhares de datasets ficam disponíveis. Se eu souber como normalizar direitinho esses dados, eu consigo incluir muitos dados no mesmo lugar. Então, um exemplo que eu trago para vocês é um câncer de tireoide que é super agressivo, tá? Ele não tem tratamento, nem se opera, tá? A pessoa já passa para tratamento paliativo, que é o câncer anaplásico. Hoje em dia existem alguns testes clínicos que estão melhorando muito a sobrevida desses pacientes, mas de maneira geral a gente dificilmente encontra
amostras biológicas disponíveis, porque não se opera o paciente, ele vai para casa, tá? Grupos japoneses operam, então se você vai nesse DEAL e procura câncer anaplásio de tireoide, você encontra 20 amostras. Um estudo com 20 amostras, outro estudo com 4 amostras, tá? Então, o interessante é que eu posso varrer o Gene Expression Omnibus e conseguir juntar vários pequenos estudos para conseguir uma corte de amostras interessante para ter poder estatístico e inferir alguma coisa, tá? Então, tem muitos grupos que usam esses dados aqui para minerar e gerar novos tipos de informação, tá bom? Aqui só um exemplo, eu não vou ficar passando para você, mas só um exemplo. Esse outro artigo aqui pegou 5 artigos que foram publicados na revista Pesquisa em Ácido Nucleico e acompanhou esses 5 artigos por alguns anos e pegaram todas as 128 citações que citaram esse artigo aqui e foram ver o que eles fizeram com os dados. Esses 5 artigos submeteram datasets para os repositórios e olha só, uma série de novos 15 estudos, ou 18 estudos, pegaram os dados, processaram algumas informações, retiraram ali alguns genes candidatos e validaram isso na bancada. Tá? Ou seja, os estudos serviram como base para novas perguntas biológicas. Outros estudos foram para desenvolver método computacional ou softwares. Outros foram estudos computacionais, então inferiram com construção de redes, que nem a gente faz aqui. Tá? Então, esses datasets abriram uma nova janela de oportunidades para pesquisa científica em genômica. Tá? E aí, os tipos de repositório que a gente pode usar para câncer, acho que é legal a gente comentar, porque vocês vão acabar sendo induzidos a olhar esses repositórios. Né? A gente tem vários tipos diferentes de repositórios. Repositórios de dados crus, ou dados brutos, que a gente fala, sem processamento algum. Alguns deles até o próprio arquivo que sai da máquina é depositado ali, você pode você mesmo baixar o arquivo e processar tudo de novo. Tá? Isso é interessante porque aí você pode juntar vários datasets ou arquivos que foram produzidos por vários grupos diferentes e processar todos juntos, com os mesmos controles, mesmos parâmetros. Tá? Então aqui tem alguns, ó, tem o Array Express, esse Gene Expression Omnibus, que é o que a gente usa bastante, tem o Sequence Read Archive, desculpa, tá errado aqui. O Gene Expression Omnibus surgiu na época do microarranjo, então ele também tem dados de microarranjo, e o Sequence Read Archive é só para sequenciamento de RNA. Tá? Mas no fim das contas, o Gene Expression Omnibus foi meio que dominando, e ele também tem dados de sequenciamento de RNA, é o mais usado hoje em dia. Tá? Tem outros repositórios que são repositórios já trabalhados, ou seja, os dados são processados e ganham novas informações. Tá? Então, eu posso adicionar informações como os metadados dos pacientes, idade, gênero, etnia e por aí vai. Tá? Então, esses repositórios podem ser importantes para algumas pesquisas um pouco mais focadas. Assim. Por exemplo, em quais amostras de câncer eu tenho um gene que eu quero trabalhar, ele está sendo expresso. Será que esse gene tem a ver mais com o comportamento tabagista, por exemplo? Tá? Então, alguns desses repositórios são mais focadinhos. Diga. Uhum. Tá. Por formato proprietário, você quer dizer que aquele arquivo só é aberto por um software de uma empresa. Isso aí é problema do usuário que vai querer baixar o dado. O dado está bruto lá e existe toda uma informação de que os dados estão disponíveis nesses formatos. Tá? Geralmente, os dados são mais abertos. Assim, tá? É muito raro você ter arquivos que só podem ser lidos por um ou outro tipo de software. Tá? Geralmente, os mais crus, os mais brutos, é o formato mais usado, que é o FASTQ, tá? E aqueles processados geralmente é tabela, TXT mas, por exemplo. Alguns desses, do GAO, por exemplo, ou ele converte ou ele meio que exige certos formatos, porque você processa coisas nele mesmo. Né? Então ele não é, por exemplo, se você comparar com o Figshare, que é um compartilhador,
PicShare, você põe qualquer coisa lá. Ele não vai processar aquilo para você. Eu não, ele quer processar alguma coisa para você. Então, ele dá algumas restrições. Eu ia chegar nessa parte nos próximos slides, mas, por exemplo, o DO, ele tem também um script em R interno, que dependendo de como os dados são depositados, ele mesmo já deixa mais user-friendly. E é nesses daí que eu vou, né? Tá? Mas vocês aqui não devem saber disso, vocês devem ir nos hardcore mesmo, tá? Mas eu vou mostrar depois para vocês como é que funciona. Existem, por exemplo, algumas plataformas que são focadas numa doença ou num aspecto, tá? Então, tem bases que são para ecologia, por exemplo, tá? E tem base de integração. Então, eu uso muito, por exemplo, a enciclopédia de RNA, do interatoma de RNA, que pega vários tipos de análises de RNA, interação de RNA com proteínas, interação de RNA com RNA, interação de RNA com cromatina, e junta isso, e a plataforma tenta criar um ambiente user-friendly também, onde você pode visualizar esses dados. Tá? Coloquei alguns exemplos aqui, mas a ideia é que tem muitos tipos diferentes, não dá para nem se manter atualizado, cada hora aparece uma plataforma nova. Tá? Então essas daqui são as que eu mais usei, na verdade eu gosto muito do DEAL, tá? E aí o DEAL você pode procurar com palavras de busca mesmo, normal, que nem a gente faz no Google, né? Então põe breast cancer, tá? Ou você põe HER2 positive breast cancer. Você pode fazer buscas bem mais avançadas e ele vai trazer todos os estudos que tem essas palavras-chave. Tá? Então esse aqui, por exemplo, é a interface dele. Você pode baixar o dataset inteiro ou escolher baixar só um profile, que seria só a expressão em um gene, em uma série de amostras ou coisas similares. Tá? Então, por exemplo, se eu escrever thyroid cancer aqui, aparecem 2.000 resultados mais ou menos. Isso aqui foi... pra você ter uma ideia, esse print aqui eu tirei em 2017 para uma aula que eu dei na USP, então já deve estar muito mais poluído esse slide aqui, tá? E aí, clicando nesses links aqui, a gente consegue entender como foi o experimento que a pessoa fez. E aí eu preciso ter noção do que ela fez para saber se eu consigo aproveitar aquele dataset e comparar com os meus dados, ou se aquele dataset responde às minhas perguntas biológicas. Então não adianta baixar qualquer coisa que apareça com câncer que você quer trabalhar, que pode ser que ele esteja comparando A com B e você precisa comparar C com D. Tá? Por exemplo, alguns datasets comparam amostras de tecido normal com amostras de tecido tumoral. Alguns datasets comparam amostras de tecidos normais menos agressivos com tecidos tumorais menos agressivos com tecidos tumorais mais agressivos. Não adianta nada eu comparar esse dataset aqui com esse outro aqui, tá? Porque a pergunta foi diferente. Isso também varia na relação com que o ácido nucleico é coletado, que tipo de processamento foi feito, quais são os parâmetros que essa pessoa usou para excluir alguns genes. Tá? Eu só considerei genes diferencialmente expressos aqueles que apresentaram 25% de ganho. Ou não, eu excluí todos aqueles, eu só selecionei aqueles que estavam 2 vezes mais expressos. Tá? Então, esses parâmetros podem interferir na estatística depois que você vai usar. Então, clicando nesses links, você tem acesso a todo o protocolo do experimento. Se o artigo já foi publicado, você vai até o artigo, você pode ter mais informação. Tá? Já dobrou, né? Tá? Se você coloca só câncer, é uma infinidade. Tá? Então, se você consegue esses links aqui, ó, você tem acesso à publicação científica, estudos similares, e você pode analisar o dataset aqui, tá? E se tiver o processamento feito pelo script interno deles, vai estar escrito assim, Analyze with GEO2R, que é o GEO2R é o script em R que eles têm. Tá? Então, por exemplo, clicando num desses links, geralmente eu fazia isso na hora, mas acaba demorando muito tempo. Mas usando essa ferramenta deles, você consegue separar as amostras que estão disponíveis para aquele estudo de maneira mais interessante. Então, eu consigo saber quem são os casos normais, quem são os casos de câncer. Aqui está o dataset de cada paciente, cada linha desse aqui é um paciente. Tá?
foi uma amostra, né? Então, a idade do paciente, etnia, esse aqui é um tecido não neoplástico adjacente, tá? Então isso quer dizer que junto com a coleta do tecido tumoral, o cirurgião pegou um pouquinho do tecido normal ali que estava adjacente, tá? Isso serve para me indicar que aquele tecido normal não veio, por exemplo, de uma pessoa que tirou a tireoide por outros motivos. Ela tirou a tireoide por câncer, porque o tecido que ele fala ali é adjacente, tá bom? Isso também faz diferença quando eu comparar com outros estudos, tá? Em tireoide não faz tanta diferença assim, porque ninguém tira a tireoide por outros motivos, tá? Mas em câncer de mama faz. Então, em câncer de mama, você pode usar como tecido normal um tecido adjacente ao nódulo mamário ou tecido normal oriundo de uma paciente que fez mamoplastia, por exemplo. Tá? E ela doa o tecido que ela ia ser descartado para ser usado como tecido normal. E aí faz diferença, porque o tecido adjacente ao tumoral não é tão normal assim. Molecularmente, a gente sabe que ele já é meio influenciado pelo ambiente tumoral. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de processar. E aí, quando vocês forem brincar nos trabalhos, aí é interessante que o pessoal da biologia se preocupe com esse tipo de origem da amostra biológica. Tá bom? Principalmente do grupo controle, tá? A gente fica muito focado no grupo que a gente quer estudar e esquece um pouco do controle, mas o grupo controle é o principal grupo do seu experimento. É aquele que vai dizer se está tudo bem, se o seu pensamento está tudo certo ou não. Tá bom? Legal. Então, você pode selecionar essas amostras aqui e aí você roda o programa com uma série de parâmetros, incluindo o tipo de estatística que você quer fazer, normalização que você vai usar, e ele gera um resultado, é uma lista aqui, tá? Essa lista aqui você pode baixar essa lista em TXT. Eu gosto de baixar para o Excel. Obviamente, eu não conheci o André ainda nessa época. Então, a gente tem toda a estatística de comparação da expressão gênica. Se eu clicar em cada um dos genes aqui, eu tenho o padrão de expressão em cada uma das amostras normais e isso aqui, cada barrinha dessa aqui é a expressão média, tá? O valor de expressão daquele gene em cada amostra. E aqui é a expressão nos tecidos tumorais. Dá para ver uma clara diminuição média da expressão, vocês concordam? Que aqui a expressão está em média mais alta do que aqui. Tá? Então, de alguma maneira, esse tecido tumoral perdeu a capacidade de transcrever níveis suficientes desse gene. Tudo bem? Esse gene aqui, existe até o valor de P associado à estatística dele, tá? Um valor de P bem pequeno, então a gente entende que a chance de ser o acaso é muito pequena. Esse aqui é um bom candidato para a gente investigar qual é a função dele na célula. Vocês acham, lembrando as primeiras aulas e a aula passada, se esse gene perdeu a expressão na amostra tumoral, ele é um oncogene ou um supressor de tumor? Só o pessoal da computação responde. Supressor. Boa, aí, legal, cara, vocês estão mandando bem. Tá? Então, por algum motivo, houve um benefício para a célula tumoral perder a expressão desse gene. A gente acha isso, pode ser que essa perda foi só uma consequência de uma célula já desorganizada, enfim, tá? Isso tem que ser comprovado com experimentação. Mas ele cumpre os requisitos para ser um bom supressor tumoral. Tá bom? Mas o interessante é que você pode baixar, você não precisa fazer toda a análise aqui neste software. Você pode baixar o dataset mais bruto e juntar com outros para fazer a análise, tá? Uma coisa que eu não sei se está todo mundo sabendo interpretar esse gráfico. Da computação, vocês entendem o que é cada colunazinha daquela ali? Cada uma dessa aqui, ó. Ainda bem que você lembrou. Cada coluna dessa aqui é um paciente. Tá? Nesse caso, essas do lado azul aqui são as amostras que vieram dos tecidos coletados adjacente ao tumor. Tá? Então, são amostras de tecido normal que vieram cada uma de uma pessoa diferente. Tá? Inclusive, se eu clicar aqui, ele abre a expressão de todos os outros genes nessa mesma amostra. Eu consigo olhar para essa amostra e saber quem era. Quais daquelas antigas eram. Será que aquela amostra era que veio dessa pessoa aqui, ó? 51 anos, quase 52 anos, caucasiano, uma mulher, tá? Então, cada um desses aqui era um tecido, e aqui é a quantidade de transcritos que eu encontro para esse gene nessa amostra. Tá? Então, esse gráfico inteiro só
só está mostrando um único gene em várias amostras. Tá? E aí, quando eu vou olhar um dataset, vocês vão encontrar isso aqui, e daqui vocês vão ter que chegar ao differentially expressed gene, é o gene que está expresso diferencialmente. Geralmente vai ser a média disso aqui, de todas essas amostras aqui, normais, versus a média nas amostras tumorais. Tá? E aí você pega essa média e divide por essa média, você vai ter o fold change, que é quanto essa média variou em relação a essa. Tá? E aí você tem gene X, fold change, sei lá, esse aqui vai ser 0,3. Isso quer dizer que esse 0,3, se é menor que 1, está menos expresso na amostra tumoral em relação ao normal. Tá? Então o fold change é sempre calculado dividindo essa média do seu teste, da amostra teste, que é o que você quer ver, dividido pela amostra controle. Tá? Quer acrescentar alguma coisa, André? Eu só ia falar que, se vocês assistiram aquele vídeo do Lobos, né, News, a gente faz alguns comentários conceituais, né? Não essa parte, mas conceituais, principalmente o pessoal da computação, se quiser dar uma assistida de novo, porque essas coisas que ele está falando aí, elas são tratadas de uma forma mais acessível para computador, para entender melhor isso que ele está falando. Bem lembrado, legal. Né? Porque se vocês não entenderem isso profundamente, nada daqui para frente vai funcionar para vocês. Isso aí a base do negócio. Então, quando a gente fala num dataset, a gente tá. Isso aqui foi só um gene que eu cliquei aqui, tá vendo? Ó? Quando eu cliquei isso aqui, ele abre essa janela para este gene. Então, eu tenho esse valor de P, esse aqui é o valor de P ajustado para múltiplos testes. Quando você testa em muitas amostras, você tem que melhorar a estatística, senão você deixa ela muito pobre. O valor de P geralmente é um pouco mais alto que o valor de... O P ajustado é mais alto que o valor de P. E aí você tem aqui, ó, log do fold change, tá vendo? Então, a gente usa o fold change logaritmo, porque aí tudo que for menor que 1 vai ficar... Tudo que for menor que 0, né, ficar negativo, quer dizer que isso aqui estava menos expresso nas amostras tumorais em relação às amostras normais. Tá? Tem outra coisa que eu não sei se... Eu acho que em biologia isso é bem mais estudado. Em computação, a estatística, infelizmente, é pobre. Tá? Mas todo mundo sabe o que é p-valor. Se não souber o que é p-valor, depois eu vou ver se eu tenho um videozinho. Acho que a gente pode abordar mais para frente, né? Porque, infelizmente, geralmente eles têm lá uma disciplina de estatística e é meio que secundária. Então, às vezes você fala p-valor, as pessoas não sabem nem do que você está falando. A gente também, André. Não é só aqui. A gente, na biologia, tem uma disciplina de estatística que a gente passa colando e a gente aprende estatística na marra quando vai para o laboratório fazer estágio, e aí sofre pra caramba para fazer. E aí a gente pensa, putz, por que eu não me dediquei lá na graduação, né? Porque é a estatística que manda, quando a gente tem que selecionar quais são os genes que são mais interessantes para a gente precisa tirar o fator acaso, tá? É como a gente comentou na aula quando a gente falou sobre enriquecimento gênico. Se eu tenho uma lista de genes, eu tenho 20 mil genes, eu pegar 1.000 genes ao acaso, aqui, eu posso considerar essa lista como uma lista ok para eu explorar, certo? Só que eu tenho que excluir a chance daquela lista que eu tenho de 1.000 genes ter sido coincidente com essa lista, com esses genes ao acaso. Tá? Então, quando a gente faz uma estatística, tem até uma coisa legal que, se eu não me engano, o teste T de Student foi criado para fazer a amostragem de cerveja. Não sei se era para Guinness ou para Heineken. E justamente é o teste T de Student que a gente usa geralmente para dizer para a gente qual a chance daqueles genes que eu estou trabalhando estarem diferencialmente expressos por acaso. Tá? Quanto menor o p-valor, então isso aqui, 1,61 vezes 10 elevado a menos 24. Então, um número muito pequeno. Tá? Então, a chance disso ser o acaso é realmente muito baixa. Então, a chance realmente desses genes estarem com essa expressão alterada em todas essas amostras. Tá? E vocês precisam entender o que desse p-valor, porque o p-valor é um dos principais filtros que a gente tem para aceitar um gene diferencialmente expresso ou não. Tá? Então, a gente usa fold change,
tá? Então a gente quer genes que sejam diferentes entre as amostras, mas a gente não quer qualquer fold change, a gente quer os fold changes que a estatística suporta, tá? Existem outros testes de estatística que também são feitos, como a taxa de falso positivo, por exemplo, também é um outro teste para calcular isso, e aí vai, tá? Então é interessante vocês darem uma reforçada nisso. Ok? Legal. E aí eu vou falar um pouco do repositório mais na moda hoje em dia, né? Além, o Gene Expression Omnibus é um repositório geral, tá? Então você tem todo tipo de condição, patologia, análise, você encontra amostras de modelos tumorais. Então se eu uso o modelo tumoral de peixe, por exemplo, tá? Hoje a gente está usando, sabe aquele peixinho paulistinha? É muito comum a gente usar esse peixe para estudar melanoma, para estudar outros tipos de câncer, porque justamente nós todos somos peixes, não sei se vocês se lembram disso, tá? Então muitos dos processos são altamente conservados entre nós e os peixes, tá? Então os dados estão lá também. Então se eu colocar zebrafish and cancer, vai aparecer um monte de dataset, tá? E aí o que aconteceu é que existe uma plataforma que surgiu no começo dos anos 2010, mais ou menos, final de 2008 até 2010, que foi criado um consórcio com o propósito de fazer um sequenciamento multiplataforma em câncer. Tá? Ele foi chamado de Cancer Genome Atlas, e a gente chama TCGA, que por acaso são os nucleotídeos do DNA, né? Então foi meio que um trocadilho. Tá? E o TCGA foi então criado com a ideia de que a gente poderia entender melhor como o câncer, como doença informacional, funciona, né? Qual é o modus operandi de uma célula tumoral, já que a gente tem mais de uma centena de tipos de câncer, então por que não entender como cada um deles funciona? E aí melhorar essa classificação. Vocês perceberam que eu falei bastante em classificação na segunda-feira, né? Que a gente pode classificar os pacientes de maneira diferente. Se eu separar por sexo, existe diferenças na prevalência e morte. Se eu separar por idade, existe diferença na prevalência e morte, e assim por diante. Tá? Se eu separar por estágio do tumor, a sobrevida é diferente. Então, a ideia é usar a genômica para fazer isso melhor. Tá? E isso aqui vai em direção a um conceito de que vocês já devem ter ouvido falar na mídia, que é de medicina personalizada. Tá? Até a gente comentou na segunda-feira, né, que as pessoas ouvem o termo medicina personalizada e entendem como se fosse ser criado um remédio para você. Ah, eu tenho essa mutação, então eu vou lá no hospital e cria-se uma célula, um remédio que vai tratar a minha mutação. Isso esquece, não vai acontecer. Tá? Não no futuro próximo, assim, nem sei se o Blade Runner tinha isso no futuro dele lá, tá? Mas a ideia é que é inviável produzir uma droga para cada mutação existente em cada ser humano. Então, qual é a ideia da medicina personalizada de verdade? É você conseguir separar, estratificar ou classificar os pacientes em grupos tão pequenininhos que você cai num tipo de grupo. Você tem um conjunto de 6 ou 7 mutações que te coloca num grupo e esse grupo vai se beneficiar do uso de uma droga. Tá? Então, aquela droga existe para aquele grupo, não para você. Hoje a gente consegue separar, se vocês lembram das curvas de sobrevida que eu mostrei para vocês, a gente consegue separar por estágio em 4 grupos. Isso é muito pouco. Tá? Então a ideia de usar a genômica é separar um câncer em 37, 38 pequenos grupinhos e cada paciente cai num grupinho e aí ele se beneficia de uma estratégia. Tudo bem? Tá? E aí, então, essa Cancer Classification está justamente bastante ligada com essa medicina personalizada. Tá? Legal. Então, o TCGA em números foi uma cooperação canadense e americana. Tá? Então, algumas instituições canadenses e o resto americanas. Geraram mais ou menos 2,5 petabytes de dados. Acho que vocês sabem muito melhor que eu o que isso significa. Então, uma grande quantidade massiva de dados. Os primeiros estudos foram publicados em 2011 e 2012. Tá? Então, já tem mais de 10 anos das publicações. A ideia é que foram escolhidos os 33 tipos de câncer, incluindo alguns bem raros, tá? Mas eram os cânceres que, somados esses 33 tipos de câncer, são os principais problemas de saúde humana em relação a câncer, tá, gente? Então, no total, mais de 11 mil amostras foram sequenciadas, e
quando eu falo sequenciado, não foi só DNA, tá? Então, o DNA foi sequenciado para estudar mutações ou trocas de nucleotídeos, mas também anomalias cromossômicas, como variação no número de cópias. Então esse paciente tem 4, 5, 6 cromossomos número 1. Tá? Qual é o impacto que esses cromossomos a mais fazem naquela célula tumoral? E também alterações estruturais, como rearranjos cromossômicos, perda de pedaços, enfim, pedaços circulares. Tá? Epigenômica também. Então, aquelas etiquetas que são colocadas no DNA também foram estudadas. Onde essas etiquetas estão? Tá? Transcriptômica, vocês já sabem, é o sequenciamento de RNA. Microtranscriptômica, sequenciamento de RNAs pequenos. São RNAs que não têm essa função de fazer proteína, mas têm a função de controlar quem faz a proteína. Tá? Então, são mais de 3.000 RNAzinhos pequenininhos que regulam o funcionamento desses outros aqui. E também foi feita proteômica. Desculpa, o corretor colocou acento aqui nessas coisas, não fui eu. Tá? E aí a proteômica foi feita também retirando proteína dessas amostras tumorais e usando um aparelho chamado espectrômetro de massas para identificar quais eram as proteínas que estavam presentes mais na amostra tumoral ou menos na amostra tumoral em relação ao tecido normal. E outra coisa legal é que eles usaram até essa fosfoproteômica. Então eles tentaram identificar até as proteínas que estavam fosforiladas. Isso indica proteínas que estavam ligadas ou desligadas. Tá? E aí a ideia é que aqui a gente gera 7 camadas de dados, tá? E aí o próprio TCGA, o próprio sistema, tem uma interface que você pode acoplar essas 7 camadas e tentar cruzar esses dados de maneira vertical. É muito legal. Tá? Então, qual que é a ideia dessa estratificação? Tá? Hoje em dia, a gente usa essa estratégia para tratar pessoas, que é a estratégia chamada One Dose Fits All. Tá? Então, assim, olha, eu sei que eu preciso da dose de remédio sei lá, 100 micromolar por quilo do paciente. Tá? Os 100 micromoles por quilo, e aí você ajusta a dose para a pessoa e acabou, tá? De acordo com o peso. Um grupo de pacientes vai se beneficiar do tratamento, uns não vai ter benefício nenhum, a droga nem funciona, e tem um grupo que pode até ser prejudicado, tá? Pode sofrer um efeito colateral grave por causa do tratamento. E a gente não tinha como saber isso antes. Então a ideia é usar a genômica, tá? Para sequenciar essas pessoas. E quando eu falo sequenciar, não precisa ser sequenciar DNA. Eu posso extrair metabólitos do sangue, por exemplo. Tá? Então existe uma área chamada metabolômica, tá? Que vai identificar quais são as pessoas que vão se beneficiar. Esse grupo que não teve benefício provavelmente precisaria de uma combinação de outras drogas. Tá? E livrar uma pessoa de um tratamento que pode levar... Existem, por exemplo, casos de cirrose hepática porque foram tratar um câncer de próstata, tá? Por causa da potência do medicamento. E não foi um erro de dose, foi simplesmente a interação daquele fígado com o medicamento usado. Se soubesse antes, você salvava o paciente. Tá? Então aqui tem um caso famoso de um médico, na época ele era aluno de medicina, estava no 4º ano, acho que a Sofia lembra que eu apresentei isso em aula, Sofia, lembra não? Não? O Lucas, ele estava no 4º ano do curso de medicina nos Estados Unidos, e ele teve um tipo de leucemia, que é um tipo de câncer do sangue, e a variante que ele teve era uma leucemia linfoblástica aguda, que é mais comum em crianças do que adultos. Tá? Em crianças, ela tem alta taxa de cura. Em adulto, é letal. Tá? São poucos os adultos que sobrevivem a essa leucemia. Ele fez uma quimioterapia super potente, terminou o curso, foi para a residência, começou a trabalhar com leucemia. Ele queria entender a leucemia. Tá? E aí, em 2008, ele teve uma recorrência, ou recidiva. Isso acontece quando o tumor volta. Tá? E aí o tumor voltou, ele fez uma quimioterapia de alta dose para fazer um transplante de medula. E o irmão dele doou a medula para ele, tá? E ele foi considerado curado naquele momento, até que 3 anos depois voltou de novo a doença. 2 recidivas de leucemia linfoblástica aguda para adulto é quase milagre já. Tá? E ele já foi, então, para um novo transplante, e esse transplante não funcionou. Tá? Então, logo após o transplante, já detectaram que tinha célula tumoral ainda ali. Então, ele já estava sem perspectiva de tratamento nenhum. Nessa época, o grupo dele fazia parte de um grande teste, um grande estudo de genômica e transcriptômica. Tá?
e aí ele não podia participar porque ele tinha conflito de interesse. Tá? Então ele não podia se beneficiar do estudo porque ele era membro integrante da pesquisa. E o que aconteceu é que os colegas fizeram uma vaquinha e pagaram o sequenciamento do DNA para ele. Isso é bom de trabalhar com médico, que eles têm, os amigos têm dinheiro para pagar as coisas para você. Juntaram $150 mil. Se eu tivesse na biologia, meus amigos da biologia não iam conseguir juntar essa quantidade para mim, né? E juntaram $150 mil e incluíram amostras dele para sequenciamento. O que aconteceu? O sequenciamento do DNA dele não encontrou nada de interessante que pudesse ser usado para terapia. Tá? Então, nenhuma das mutações de ponto que tinha no DNA eram interessantes para medicamento. Ele não tinha nenhuma mutação que já tinha descrito alguma droga que funcionava. Mas encontraram no RNA a diferença de expressão deste gene aqui, ó, FLT3. Esse gene é muito, muito raro ele ser encontrado alterado nesse tipo de leucemia. Mas ele é um gene clássico de câncer de rim. E em câncer de rim existe uma droga chamada Sutent que ataca o funcionamento da proteína codificada por esse gene. E ele se beneficiou desse tratamento, pôde usar o Sutent. Ninguém ia nunca imaginar que ele poderia usar o Sutent só com o sequenciamento que foi possível saber. Tá? E hoje ele está vivo. Não coloquei, mas ele está vivo hoje. Então, todo ano que eu for dar essa aula, eu entro no site, procuro notícia dele. Tá? Então, eu sei, por exemplo, que agora ele está vivo, mas ele está sofrendo uma reação de rejeição da última medula que ele recebeu, está rejeitando o corpo dele, que a nova medula que você recebe vai ser responsável por produzir os seus glóbulos vermelhos, mas também os glóbulos brancos. O seu sistema de defesa passa a ser todo do doador. E esse doador está rejeitando o corpo que ele recebeu. Tá? Então ele tem que usar imunossupressores, ele estava tendo alguns problemas de visão, porque os glóbulos estão atacando a visão dele, a pele fica mais ressecada, tá? Mas ele está vivo, com boa qualidade de vida. Tá? Então a última foto que eu ponho é sempre ele com os cachorrinhos dele no sofá, assim, então tá super feliz. Tá? Então é um caso que exemplifica como a genômica pode ajudar você a encontrar. Não precisou nem aprovar uma nova droga, só foi deslocada uma droga que nem era usada para esse tipo de leucemia, para que possa ser feita. Por exemplo, esse teste aqui pode ser um teste que pode ser feito em qualquer outro caso de leucemia em adulto que aparecer, tá? Facilmente. Seria mais barato esse teste. Sim, com certeza. Você não precisaria fazer o sequenciamento inteiro. Porque ele foi caro porque na época você sequenciou o genoma inteiro e RNA inteiro. Aqui não, aqui você faz um PCR, você desenha um par de primers. Sabe quanto custa para desenhar um par de primer? O pessoal da biologia sabe? Acho que nem o pessoal da biologia sabe quanto custa. Que são 2 pedacinhos de DNA desse tamanho, assim, pequenininho. Quanto custa? Não dá R$80. Tá? Aí você tem alguns reagentes que você compra por, sei lá, a reação inteira ali não sai R$300, tá? Para fazer. Claro que se você for no laboratório, ele vai cobrar mais caro, porque ele tem outras coisas para embutir no preço, né? Ok? Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida? Legal, né? Isso aqui é a genômica transformando vida, tá? Eu vou falar um pouco de câncer de mama, que eu acho que a gente vai explorar bastante no curso. E você vai me avisando se eu estou passando do limite aqui, tá? Então... O chato é que depois, quando eu for dar minhas aulas, o pessoal vai achar chato, né? Porque essa parte é a mais interessante. Depende. Do meu ponto de vista, eu estou aqui para aprender outras coisas, né? Tá? Então, nos laboratórios de aula prática, a gente vai fazer vocês baixarem datasets de câncer de mama. Tá? Então, é legal a gente entender a doença um pouquinho. Tudo que eu falei de câncer até o momento vale para câncer de mama. Tá? Então, eu só vou passar por cima de algumas alterações que são mais frequentes. Quando vocês baixarem o dataset, vocês olharem e entenderem. Esse aqui é estrógeno positivo, esse aqui é progesterona negativo. Tá? Então, para vocês entenderem como o câncer de mama, como o tratamento do câncer de mama hoje é fundamentado pelas características do tumor. Tá? Então, eu vou falar sobre a patofisiologia, ou seja, como que a doença se forma, né, e como ela funciona, e um pouco de transcriptômica também, que é o final da aula. Rapidinho, faltam só 79 slides, mas está acabando. Tá? Então, só para lembrar, acho que eu não preciso lembrar vocês, a mídia lembra a gente todo momento, em que o câncer de mama é o mais prevalente em mulheres, é o segundo em causa de morte em mulheres, tá? Basicamente 1/3
dos tumores femininos são câncer de mama, tá? Tá aqui, ó, quase 1/3 deles são câncer de mama. No mundo espera-se mais ou menos 9 milhões de casos de câncer de mama. Aqui é o mapa global, então quanto mais escuro o azul, são mais casos por 100 mil habitantes, então a gente percebe claramente que é um estilo de vida ocidental, está ligado a um índice maior. Isso pode ser explicado por várias maneiras, pode ser hábito de vida, pode ser métodos diagnósticos mais precisos, tá? Rastreamento mais eficaz da população e por aí vai, tá? Isso não quer dizer que aparece mais ou não em algumas pessoas, mas alguns fatores ambientais também estão envolvidos com o aparecimento do câncer de mama, que eu vou falar mais para frente. Então, aqui é um mapa, aqui, um gráfico que mostra a mortalidade versus a incidência. Geralmente é mais linear, né? Tá? Então, aqui na cor, a América Latina e Caribe está em amarelinho. Nós estamos mais ou menos aqui, se eu não me engano. Esse aqui é o Brasil, tá? Então, tem alguns países que destoam um pouco da curva para cá, mas geralmente é mais linear mesmo. A mortalidade é bastante comum, é bastante previsível. Tá? E são esperados até 2050 3 milhões de novos casos de câncer de mama. Tá? Então, é preocupante. O câncer de mama pode vir de duas partes da mama, geralmente os ductos mamários. Então, a mama ela é um órgão que é composto por como se fosse um cacho de uva, assim. Você pega o cachinho principal da uva, aquele que você pega por cima assim, é aquele tubinho que desemboca no mamilo, e dali para frente, dali para dentro, os tubinhos vão sempre se bifurcando, 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 até chegar num finalzinho de celulinhas. Tá? É um fundo cego. Posso escrever aqui, André? Tá, então a gente tem aqui é o mamilo, né? E aí esse 1 ou 2 tubos terminam aqui, e esses tubos vão se ramificando, ramificando, até chegar em como se fossem fundos cegos aqui, com as celulinhas vivendo aqui, ó. Tá? Esse aqui é um ácido mamário. Os tumores podem originar das células que compõem o tubo. O tubo é chamado ducto, e aí a gente tem o carcinoma ductal mamário, quando essas células começam a proliferar, ou os lóbulos, que são essas daqui. Então, pode vir carcinoma ductal ou carcinoma lobular. Tudo bem? O mais comum, ductal. Tá? Então, eu vou focar nesses daqui. Então, o ductal, aqui a gente está vendo um corte, uma secção de um ducto nesta posição aqui. Tá? Então, eu peguei o ducto e estou apontando o ducto para vocês. É o que a gente está vendo ali em cima. O que a gente tem ali? A gente tem a célula do ducto, que é esse rosinha mais clarinho aqui, interno, que pode ter uma camada, às vezes 2 camadinhas de célula. E a gente tem também umas células mioepiteliais aqui, que são umas células como se fossem mini músculozinhos que ficam ali presos, que podem contrair para expulsar o leite para frente lá do ducto. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui são esses ductos. Esse aqui é o ducto normal, e aqui é um corte do tecido mamário, então ele tem bastante gordura em volta aqui, né, gordura e tecido conjuntivo. Nesse caso nem dá para ver muita gordura, tá? Mas essa parte é mais conjuntivo. Esses pontinhos são células, tá? São núcleos de células, e aqui tem bastante colágeno, fibronectina, que são elementos da matriz. E aqui são os ductozinhos, tá vendo? Ó? Eles têm esses formatos mais alongados, porque provavelmente o corte que a gente fez aí passou de forma mais diagonal. Então, se um corte passar assim, ó, nessa orientação aqui, o ducto vai aparecer mais alongado assim. Tudo bem? Tá? Então, a gente precisa fazer uma abstração tridimensional para entender um corte histológico. Tá? Então, esse se chama corte histológico, e esse histológico vem do tecido. A gente vai entender como funciona o tecido. Tá? E aí, para essa imagem, eles usaram também uma coloração, tá, com um anticorpo específico com a proteína, justamente dessas células aqui, ó, mioepiteliais, para a gente conseguir ver, delimitar o ducto. Então, o que a gente está vendo mais escurinho aqui são essas células mioepiteliais aqui, tá vendo? Tá? Elas estão mais acastanhadas aqui, e no meio está mais roxinho. Aqui a imagem não está muito boa, tá? Mas no meio está mais roxinho. E aí, quando a gente tem uma vantagem proliferativa de uma dessas células aqui, essa célula começa a duplicar, 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 e ela vai tampando o ducto. Então ela fica assim, ó. Ela fecha o ducto aqui. Tá?
Isso não é problema se a mulher não tiver lactante, tá? Se tiver lactante, o leite não passa aí e também não tem grande problema naquele momento, tá? Esse aqui, vocês conseguem ver que o carcinoma ele está restrito ao ducto. Vocês conseguem ver que o carcinoma não passou aqui, não invadiu esse perímetro aqui, tá? A gente consegue ver aqui, ó, esse aqui é um carcinoma ductal. Não dá nem mais... Ó, eu vou voltar na imagem anterior. Vocês conseguem ver que a imagem anterior, o ducto é vazio aqui dentro, ó. Tá? E aqui a gente não consegue mais ver nada vazio. O ducto está grande e está todo tomado de células. Tá? Mas isso está restrito ao ducto. Então a gente chama de carcinoma ductal in situ. In situ quer dizer que ele está confinado no tecidinho que ele foi originado. Ele não invadiu nenhum tecido adjacente. Tá? Esse aqui, ele já tem uma microinvasão. Então vocês conseguem ver que algumas células já escaparam do ducto aqui, ó, estão invadindo. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas células que estão aqui, ó, já ganharam algumas vantagens adaptativas para degradar aqueles componentes ali que estão fora, aquela barreira fora, e aprenderam também a migrar. Célula epitelial não migra, tá? Essa célula aqui, a função dela era ficar parada no lugar, abraçada com as irmãs ali, para formar um ducto. Se ela conseguiu invadir e migrar, é porque ela já ganhou mutações. Tá? Então, neste caso aqui, a gente já tem um tumor que é considerado pelo patologista de maior agressividade do que o anterior. Certo? Tá? Então aqui, ó, aqui não dá para ver muito bem, mas a gente tem aqui um grande nódulo e aqui já tem algumas células que já passaram essa última camada aqui, tá? Mas isso a projeção não está muito nítida. E existe o carcinoma invasivo, quando você encontra muita célula tumoral e você já não consegue mais olhar e reconhecer um tubo ali. Tá? Então vocês conseguem ver que a coloração acastanhada nem existe mais aqui de maneira predominante, porque as células mioepiteliais que revestiam o tubo já estão uma para cada lado e a gente não consegue mais nem observar isso. Tá bom? Então, quando vocês baixarem os datasets, vocês vão reconhecer esses nomes aqui. Carcinoma ductal in situ, o que vocês sabem? Ductal in situ é aquele primeiro aqui, que é a primeira etapa. Tá? Então, se eu abro um laudo de uma colega, por exemplo, que está com carcinoma ductal in situ, eu consigo dizer para ela, olha, esse tumor está no estágio mais inicial, ele está confinado ali no tecido de origem dele. Carcinoma invasivo, então eu sei que é um tumor que já passou, tem mais habilidade. Se ele ganhou habilidade para invadir um tecido adjacente, ninguém garante que ele já não invadiu outras coisas à distância. Tá? Então esse aqui é um tumor de mais agressividade. Tudo bem? Legal. Fator de risco. Tá? Algumas mutações familiares, ou seja, que são transmitidas na família, e reparem que eu falei familiar, tá? Não é familiar. Então, quando a gente fala de tumores hereditários, a gente fala de doenças familiares, e aí existem duas mutações em 2 genes que podem aparecer, que aumentam e muito, ó, em até 7 vezes o risco de desenvolver câncer de mama. Tá? Então é um risco 7 vezes maior do que da população que não tem a mutação. Tá? Inclusive esses genes aqui chamam BRCA1 e BRCA2, porque justamente é Breast Cancer Candidate. Tá? Então eles foram identificados como uma pesquisa que procurava por genes envolvidos em câncer de mama familiar. Esse BRCA1 é o gene que, não sei se vocês lembram do caso da Angelina Jolie, que ela optou por fazer uma mastectomia bilateral radical profilática. Vocês lembram disso, desse caso, alguns anos atrás? E muita gente falou bem, muita gente falou mal, enfim. Tornaram a vida dela um inferno, tá? E ela explicou que ela tem essa mutação, a mãe dela tinha essa mutação e sofreu muito com um tumor de mama, e ela não queria que os filhos e as filhas dela passassem pelo que ela passou com a mãe. Tá? E então ela tinha um risco calculado ali de 67% de desenvolver câncer de mama até o fim da vida. Então ela optou pela retirada profilática, ou seja, sem indício de doença, radical, ou seja, a mama inteira, o órgão não foi só um pedaço, mas inteira, e bilateral, as duas. Tá? E essa mutação também pode dar câncer de ovário. Tá? Geralmente é o BRCA2 que dá câncer de ovário, mas a 1 também pode estar ligada a câncer de ovário. Alguns outros polimorfismos ou variações estão envolvidos, mas aí o risco não é tão mais alto assim. Antigamente se fazia uso de estrógeno, tá? Então, principalmente as mulheres estavam entrando na menopausa para lidar com
com os sintomas da menopausa, né, que são muito incômodos para a vida da mulher, e aí os médicos recomendavam que ela fizesse uso de hormônio, né, principalmente de estrógeno, para manter os níveis altos e os sintomas serem mais brandos. E aí essa estimulação com estrógeno acabava aumentando o risco de ter câncer de mama em 1,2 vezes, não era muita coisa, tá? Mas você encontrava mais pacientes, mais prevalência de câncer de mama no grupo que recebia estrógeno do que não recebia. Outros fatores interessantes: nuliparidade ou falta de amamentação, ou as duas coisas combinadas. Tá? O que é nuliparidade? É não ter filhos. Então, não ter filhos e não amamentar juntos conferem um risco ali de quase 5 vezes, tá? O risco combinado, sinergístico, né, que a gente fala. E isso está envolvido com o processo de desenvolvimento e especialização da glândula mamária. Tá? Hoje a gente sabe que a glândula mamária só termina o seu desenvolvimento após a primeira amamentação. Enquanto isso, ela fica sempre nessa potência, assim, eu vou produzir leite, não vou produzir leite, vou produzir... Então ela ativa, então todo o ciclo menstrual há um processo de indução de proliferação na glândula mamária. Essas células daqui proliferam, tá? Proliferam, ficam grandes, né? Os lóbulos ficam grandões. Houve fecundação? Não. Aí essas células aqui são induzidas à morte celular para elas morrerem. No mês seguinte, indução de proliferação. Não teve fecundação? Não. E você imagina, então, uma mulher, ao longo da sua vida fértil, que não teve filhos, tá? Então, ela passou a vida inteira induzindo... lembra do exemplo do carro que eu usei com vocês, do acelerador? Pisando muito forte no acelerador, pisando muito forte no freio. Pisando muito forte no acelerador, em algum momento vai acontecer alguma coisa que vai perder o controle. Tá? É por isso que se observava que em conventos as freiras apresentavam um índice de câncer de mama muito mais alto do que na população não enclausurada. Tá? Após a primeira amamentação, a primeira gestação e amamentação, alguns genes são desligados aqui para fazer com que essa potência de proliferação diminua. E o que é interessante é que após a primeira amamentação, nas próximas gerações, a produção de leite é até mais rápida porque esses genes foram desligados. Tá? Porque as células não estão mais preocupadas em proliferar, mas e sim em produzir o leite. Tá? Então essa primeira amamentação faz com que a mama termine o seu estágio de desenvolvimento, né, a gente chama de diferenciação celular, ela se especializa e ela perde uma capacidade proliferativa ali. Tá? Isso é bom para proteger o tecido mamário contra a mutação. Outra coisa que também aumenta o risco é se a pessoa tem menarca precoce ou menopausa tardia. Isso, claro, está envolvido só com o aumento do ciclo fértil. Tá? Então, ela acaba ficando mais exposta a essas oscilações hormonais. Menarca mais precoce e menopausa tardia. Tá? Então, isso também está ligado. Outros tipos de risco de vida, riscos associados ao comportamento diário, né? Então, exposição à radiação aumenta um pouquinho, 1,5 vezes. Essa radiação pode advir de muitos testes com mamografia, por exemplo. Tá? A gente sabe que a mamografia tem uma quantidade de radiação muito pequena. Então, claro, ninguém vai deixar de fazer mamografia porque está com medo de novos nódulos. Tá? Então, a mamografia ela sempre é indicada para o rastreio, mas também não pode ser um rastreio assim, semana não. Tá? Eu falo isso porque se eu deixar, minha mãe faz todo dia. Ela fica neurótica com isso. Tá? Cigarro, obesidade e inatividade física, geralmente essa inatividade física está ligada à obesidade, né? Então esses podem ser combinados. Tá? A gente sabe que o tecido adiposo é um tecido que secreta muita citocina pró-inflamatória, e aí o ambiente inflamado, no caso de aparecer um tumor, esse ambiente inflamado ajuda o tumor a se estabelecer. Tá? Então, por isso que aumenta o risco. Não só para câncer de mama, tá? Para diversos outros tipos de câncer. Em geral, obesidade e inatividade física aumentam o risco. Tá? Diga. Essa é uma boa pergunta. Por que o ambiente inflamado ajuda? Né? Existe uma conversa entre as células do sistema imunológico e as células tumorais. Tá? E a célula tumoral meio que aprende a falar a língua. A língua que as células do sistema imunológico falam é a língua das citocinas. Né? Citocinas, quimiocinas, que são moléculas que uma secreta e a outra capta.
e essa que captou ativa uma via de sinalização, tá? É mediado por receptor. E a célula tumoral aprende a fabricar essas citocinas e conversar com as células do sistema imunológico como se fosse uma outra sistema imunológico, tá? Então a célula epitelial não sabe falar essa língua. Então a célula tumoral aprende a colocar vários receptores para conversar com os linfócitos. E vários desses receptores, quando ativados, induzem mais proliferação, porque ativam vias de proliferação, tá? Então tem, por exemplo, linfócitos, quando você sofre uma infecção e um linfócito é ativado para fazer o anticorpo contra aquela infecção, uma das primeiras coisas que o linfócito faz é ativar uma via de proliferação. Ele tem que passar uma expansão clonal de um linfócito para milhões, tá? E aí o tumor acaba usando essas vias para induzir mais proliferação também, porque ele acaba ganhando, aprendendo a colocar na sua membrana esses receptores, tá? E hoje o que a gente sabe é que a inflamação crônica, que é aquela inflamação basal, mais fraca, mais persistente, é boa para o tumor. A inflamação aguda, que é uma inflamação muito forte, é ruim para o tumor, tá? Então, algumas estratégias de tratamento de câncer usam a inflamação aguda para matar tumor. Então, só um exemplo rapidinho. Hoje, um dos tratamentos que funciona muito bem para câncer de bexiga é a vacina BCG. Não sei se vocês conhecem a vacina BCG. É uma vacina que a gente toma de criança, tá? Que ela tem uma bactériazinha, é o bacilo Calmette-Guérin, uma coisa assim o nome. E esse bacilozinho acaba induzindo uma resposta de linfócitos que na vacina vai servir como memória para infecções, né? Mas no câncer de bexiga, o que acontece? Você faz uma instilação daquela vacina na bexiga da pessoa, via uretral, e aquela bactéria causa uma infecçãozinha controlada ali na bexiga. O sistema imunológico do paciente, quando vai agir contra a bactéria, acaba, sem querer, levando pedaços das células tumorais junto, e há uma reação cruzada, e aí há uma inflamação aguda, e esses linfócitos que foram recrutados para matar a bactéria, mata o tumor também, tá? De forma cruzada, que a gente fala. Então essa inflamação aguda ajuda a acabar com esse tumor de bexiga. Funciona muito bem, mas o SUS cobre isso, mas a própria vacina BCG está em falta no SUS. Estava em falta há pouco tempo atrás, não sei agora como é que está. Então esse era um problema logístico brasileiro, tá? Por isso que muitas outras alternativas, inclusive no Instituto de Biologia, são pesquisadas para substituir o BCG, para induzir essa imunogenicidade. Oi? Tem que importar, né? Ainda está em falta. Parou? Então eu tô atualizado ainda, tá? Tudo bem? E aí muitos pacientes perdem opção de tratamento porque falta o medicamento, tá? Então esses são os fatores de risco. Isso tudo, gente, pode aparecer nos metadados, tá? Se a paciente tinha baixa inatividade física, se era tabagista, tá? Se não tinha filhos e assim por diante. Então tudo isso vai compor o metadado do seu dataset, tá? Então vocês podem fazer uma camada aí de informação para adicionar em cima da... Inclusive vocês podem até, claro que isso aqui é bastante conhecido, mas para efeito de treinamento de vocês podem cruzar esses dados aqui e ver se vocês acham no dataset de vocês relação entre os fatores, tá? Fala, Victor. Pode ter. Pode ter. Ó, esses dois fatores aqui, esse BRCA1 e 2 são genes que a gente chama de alta penetrância. Sempre que eles estão presentes, eles geram tumores, tá? Então, uma mulher que tem um BRCA1 mutado, não só mulher, tá? Homens também. Câncer de mama em homens, geralmente é mutação BRCA1, tá? Se ela tem um BRCA1 mutado, ela vai ter tumores de mama a vida inteira. Vai aparecer toda hora, tá? Os polimorfismos, honestamente, esses daqui eu não sei, tá? Se tem a ver. Eles aumentam um pouco o risco aqui, mas pode ser que tenha, tá? E um tecido mamário que já apresentou um tumor, a gente entende que ele tem uma predisposição para formar mais tumores, tá? O ambiente que ele está colocado é favorável a isso, tá? Aliás, hoje, se a gente vê, se a mãe teve câncer de mama, a filha já deve ficar esperta, tá? Porque provavelmente ela compartilha das mesmas características genéticas que a mãe tem, que possibilitaram o tumor. Pode ser que o tumor da mãe foi um tumor bastante esporádico, que aconteceu porque era relativo ao hábito de vida, tal, mas a filha ficar alerta e fazer rastreio
ajuda a prevenir qualquer caso. Tá? Tudo bem, gente? Legal. Então, eu não sei onde foram parar as setas que eu coloquei aqui, mas a gente chega lá, tá? Então, quando a gente fala da patofisiologia, quais são os mecanismos que causam câncer? Ali eu falei dos fatores de risco, tá, gente? Então, são fatores que a gente identifica nos pacientes que falam, você tem alto risco, você tem baixo risco. Mas aqui eu estou falando do mecanismo, tá? E aí, geralmente, tumores de mama são dependentes de hormônio, e por isso são tão prevalentes, tá? Então, se você vê na fisiologia reprodutiva feminina, a gente tem uma variação hormonal mensal abrupta, tá? Então, são ciclos de estimulação e ciclos de inibição. Estimulação, inibição, estimulação, inibição. Tá? Então, o tecido está passando por isso o tempo todo. E também dependente de via MAP-quinase. Então, a gente vai encontrar aquela mesma via que a gente vem falando bastante. Lembra dela? RAS, BRAF, MEC, ERK. Daqui a pouco vocês vão até sonhar com isso, né? Vai estar dormindo. BRAF, BRAF, BRAF. E acorda. É o slide anterior? Qual? Ah, não, ali é BRCA. Ah, não, essa aí é o BRCA. É outra coisa. O BRCA, para vocês terem uma ideia, ele é um supressor tumoral, ele está envolvido no reparo do DNA. Tá? Então, quando o DNA sofre uma quebra, por exemplo, o BRCA é uma das proteínas que chega ali para recrutar as enzimas que vão trocar o pedaço quebrado. A partir do momento que você não tem BRCA, você não consegue mais reparar os próprios danos. E aí novas mutações vão aparecer. Por isso que ele aumenta o risco de ter câncer de mama. Tá? Porque aí passa a acumular e não repara mais. O BRAF é aquela que tem a mutação V600E e aí pode ter o medicamento. Né? Tá? Então, dentro desses dois contextos, hormônios e a via, quem são os que aparecem mais alterados? Então, são o receptor de estrógeno, o receptor de progesterona, o receptor do EGFR. Tá? E aqui é o receptor do fator de crescimento epidermal. Tá? Ah, tá aqui, ó, pronto. Agora eu descobri que é animação. Tá? Então, a via funciona quando o fator de crescimento liga no EGFR. A gente viu aquela animação, né, na aula passada. Tá? E aí toda a via é ativada. Então, em câncer de mama, 1/3 das pacientes tem um problema com esse receptor. Tá? E o receptor funciona muito mais do que o normal. E aí essa via passa a ser estimulada, é uma via de mitose, e aí a célula é induzida a entrar em mitose o tempo todo. Tá? E, por outro lado, a gente tem também os receptores de estrógeno e progesterona, que também, esses dois receptores aqui, também interagem com genes que têm a ver com a divisão celular. Tá? Inclusive, é por isso que a célula mamária, a ductal mamária, na ductal nem tanto, mas essa lobular mamária, por isso que ela prolifera no ciclo menstrual. Quando sobem os níveis de estrógeno, ela começa a aumentar, porque ela sabe que tem uma possível gestação, e caso haja gestação, ela precisa estar preparada produzindo leite. Tá? Claro que, como todo tumor, tem mutações adicionais. Tá? Então, se o primeiro evento de mutação foi nessa via, vai aparecer uma série de mutações aqui, junto com essa mutação aqui. Se os primeiros eventos vieram daqui, também vão aparecer outros tipos aqui. Então, hoje em dia, com a transcriptômica, a gente já, eu não lembro se eu coloquei o slide, mas a gente já até entende que os tipos de tumores que têm que tem alteração nessa parte hormonal, tem um painel de mutações diferente do que os que têm alteração aqui nessa via. Tá? E tem tumores que têm alteração nas duas. Tá? E aí vocês já podem começar a prever quais são os tumores agressivos e quais não são. E ao final da aula a gente vai fazer um plot twist. Diga. O quê? DHEA. Ah, eu não sei. Isso eu não sei. É. Não, sim, mas não, honestamente eu não lembro. Eu sei que eu coloquei esses daqui porque eu vou ligar com os tipos de câncer de mama. Hoje a gente classifica câncer de mama de acordo com esses tipos, tá? Mas com certeza deve ter outras coisas que causam também. Mas hoje, para tratamento, o que influencia você a decidir qual a conduta é o tipo de câncer. Ah, essa paciente tem alteração aqui e aqui. Ela vai receber um medicamento.
Ah, tem alteração aqui, outro medicamento. Não tem essa alteração aqui, nem essa aqui, outra estratégia. Tá? Por isso eu separei essas daqui. Tá? Mas sem dúvida, eu vou até pesquisar depois, eu posso trazer para você a informação. Tá? Tá bom, gente? Então são nesses dois eventos moleculares que a gente vai precisar focar. Tá? Então, eu vou falar um pouco do receptor de estrógeno. O receptor de estrógeno é uma proteína que, por conta do estrógeno ter natureza lipídica, ele passa facilmente pela membrana. Então, é um receptor que você não encontra na membrana. Tá? O receptor está dentro da célula. E aí o estrógeno é jogado para dentro da célula e já interage com o receptor. O receptor ele tem um formato interessante, ele fica aqui com uma proteína acessória que fica meio que bloqueando a ação dela. E a partir do momento que... E esse aqui é o estrógeno chegando, tá? Ó, a partir do momento que o estrógeno liga aqui, esse regulador sai daqui, por conta de uma mudança conformacional na proteína, e aí o próprio receptor passa por uma série de readaptações na sua estrutura. E aí agora ela fica disponível para interagir com outro regulador, tá? Amigo, uma proteína parceira, a gente chama de cofator, né? E a ligação desse cofator vai fazer com que a célula exponha o domínio de ligação ao DNA, que são aqueles dedinhos. Lembra que a gente comentou com vocês que... Eu não sei, eu comentei com vocês que proteínas que interagem com o DNA tem protuberâncias de aminoácidos, assim, e esses aminoácidos conseguem interagir com as bases nitrogenadas do DNA e identificar quais são as bases que estão ali, tá? De forma bastante íntima. Tá? E aí, esse receptor aqui, era para isso aqui vir até aqui, tá, André? Mas não veio. Mas isso aqui está aqui, tá? Quando o receptor identifica uma sequência específica no DNA, ele recruta toda a maquinaria de transcrição. Então essa aqui é a RNA polimerase, ela tem um formato de uma mãozinha assim, uma série de fatores de transcrição basais aqui, que vão todos ser montados só porque o receptor de estrógeno ligou aqui. Tá? Então, esse gene só vai ser transcrito quando o estrógeno estiver presente. Tudo bem? Legal. Então esse aqui é um dímero de receptor de estrógeno, são dois receptores juntos. Tá? Aqui está o estrógeno ligado, e aqui foi tirada uma parte aqui da proteína para evidenciar esse formatinho de mão. Vocês conseguem ver, ó, esse aqui é o sulco maior do DNA, esse aqui é o sulco menor. O DNA não é simétrico, tá? A maneira com que ele se enrola, assim. E aí, em vermelhinho aqui, a gente tem as bases nitrogenadas, que são adenina, timina, citosina, guanina, que estão presentes aqui. E aí, esses dedinhos aqui, ó, entram nesse sulco maior, e eles funcionam como se fosse um sistema de uma chave. Sabe a chave quando está dentro da fechadura? E lá dentro a gente tem um padrão assim, de orientação, e só a chave correta encaixa para deixar os pininhos na altura correta. Tá? Então, se a sequência de bases for exatamente a que o receptor precisa, ele consegue se ligar de forma termodinamicamente estável. E ele ocupa aquela região e recruta as proteínas. Caso uma das bases seja diferente, em vez de ser um parzinho T com A, é um parzinho C com G. Então aquela estrutura vai ter uma altura diferente. Então ela já não consegue ficar tão estável assim. Tudo bem? É assim que a proteína encontra uma sequência específica no DNA. Tá? Conseguem ver aqui? Ó, esses aqui são os aminoácidos que estão entrando e interagindo direto com as bases. Ó. E até essas proteínas têm átomos de zinco para segurar esses... A gente chama de dedinhos, né? Então a proteína chama zinc finger, tá? Então o receptor de estrógeno é uma zinc finger protein. Tem mais de 1.500 tipos de proteínas zinc fingers conhecidos já, tá? E esse é o motivo que é reconhecido pelo receptor de estrógeno. Ele reconhece sempre essas 5 bases, depois daqui 3 podem variar e mais 5 aqui, tá? E vocês reparem que é um sítio palindrômico, então ele pode reconhecer, ó GGTCA, GGTCA, tá? Então ele consegue reconhecer dos dois lados da fita. Assim. Bom? E o seu programa trocou, porque a fonte oficial para falar de DNA é a Courier-New. E ele trocou ali, tá? Então a gente tem que corrigir isso. Sempre quando vocês forem publicar sequência de DNA, tem que usar Courier-New. Tá? É obrigatório. Tá bom? Uma pergunta. Diga. Aquele N ali no meio não interessa porque não está naquela curva menor que ele não encaixa, é isso? É isso aqui, é essa parte aqui. Tá? Na verdade, ele é N porque pode variar. Qualquer um dos 4 nucleotídeos não tem problema. Na verdade, o que a gente sabe hoje é que o receptor de estrógeno pode fazer alguns emparelhamentos
mais promíscuos, tá? Então pode variar alguns nucleotídeos, principalmente os das pontas também. Então ele pode ligar em algumas outras regiões que não estão exatamente aquela sequência, tá? E aí tem proteínas que interagem com o DNA que são super específicas e tem proteínas que são mais promíscuas. O estrógeno está mais perto das específicas, mas não é a mais específica de todas. Tudo bem? A gente pode treinar algoritmos computacionais para varrer o DNA e achar pontos que o estrógeno liga, tá, gente? Então, hoje em dia, se você for no site, no Genoma Humano, existe um navegador para a gente explorar isso de forma visual, você pede para ele rastrear quais são os pontos que o receptor de estrógeno liga, não só receptor de estrógeno, mas mais de quase 200 fatores de transcrição diferentes, e você pode baixar esses dados, tá? E até você pode ter até uma ideia, será que o gene que eu trabalho é regulado por receptor de estrógeno? E aí você vai na região promotora, tem lá o pontinho, ó, mas provavelmente ele liga aqui, tá? E aí o estrógeno funciona assim, ó. Então, aqui a gente tem estrógeno de duas maneiras, tá? O receptor pode ser fixo na membrana, então tem casos, tem célula que tem receptor preso. Na verdade, essa figura está errada, ele fica pendurado do lado de dentro, tá? Ele não fica atravessado assim. Ou ele pode ficar solto. E aí, quando a célula, o E2 aqui é o estrógeno, né? Ele entra, interage com o receptor. Olha só que interessante. A gente estava acostumado a olhar o estrógeno vindo direto para o núcleo, chegando no núcleo, e aqui ele dirige a transcrição de vários genes que tem a ver com a proliferação. Tá? Então, por exemplo, a ciclina D1 é um gene que induz a célula a proliferar, que a gente viu na aula passada. Né? Hoje, o que a gente sabe é um pouco mais que isso. A ciclina D1 que já está feita pode ser ativada pelo próprio receptor de estrógeno. Então, o estrógeno pega as ciclinas D1 que já estão funcionando. Então, imagina uma célula que já está em proliferação. Então, o receptor de estrógeno que é ligado ao estrógeno aqui, encontra uma ciclina já feita e já participa do processo de ativação, como se ele falasse assim, ó, vamos para o núcleo lá, vamos funcionar, porque a gente vai proliferar mais ainda, tá? Então, isso a gente chama de feedback positivo. Então, a célula sustenta o status de proliferação, tá? O receptor de estrógeno também pode interagir com outras vias, ó. Essa via PI3 quinase é uma via conhecida de sobrevivência, ou seja, escape de morte, tá? E indução de proliferação. Então, o estrógeno funciona, principalmente no câncer de mama, atacando em duas vias. Tá? Aqui tem, não interessa pra gente, mas tem algumas drogas que podem ser usadas para inibir essa ação do estrógeno. Tá? Então, olha só, aqui é um corte de um tipo de tumor. Tá? Esse é um tumor que a gente já não consegue mais ver o ducto aí, então ele é um tumor mais invasivo. E foi feita uma marcação usando um anticorpo específico para o receptor de estrógeno. Então a gente pega o tecido, está numa lâminazinha, vocês já viram lâmina de microscópio, que é um vidrinho desse tamanho assim? Tem um cortezinho bem fininho ali, com 3 micrômetros de espessura de tecido. A gente tira a parafina, coloca uma solução contendo o anticorpo para o receptor de estrógeno, o anticorpo encontra o receptor, gruda ali, a gente pega um outro, aí lava para tirar o que não grudou, pega outro anticorpo e esse anticorpo reconhece o anticorpo que grudou no estrógeno, então formam dois anticorpos assim. E esse segundo anticorpo tem uma enzima pendurada nele, e essa enzima a gente põe o substrato. Quando essa enzima degrada o substrato, precipita um corante castanho. Tá? Então, onde tem anticorpo, onde tem receptor de estrógeno, precipita esse castanho. Onde vocês estão vendo castanho ali no tecido, tem receptor de estrógeno. Tá? Então, esse é o teste que se faz com todo tumor que é tirado da mama, vai para o patologista corta o tumor, ele classifica, olha, isso aqui é um carcinoma ductal invasivo, e vamos ver se ele tem receptor de estrógeno. Esse aqui tem ou não tem? Tem. Muito. Tá? E olha que interessante, a maior parte do receptor de estrógeno é nuclear, está dentro do núcleo da célula. Tá? Então aqui é o núcleo, aqui o citoplasma mais clarinho. Tá meio castanhinho? Tá, porque tem uma parte do receptor que estava em trânsito ali, tá, parece mais clarinho. Ó, essa aqui são células de matriz e aqui tem um vaso sanguíneo. Eles não têm receptor de estrógeno positivo, tá vendo? Tá? Aparece meio roxinho. O roxinho é um corante que a gente usa também, tá? A glândula mamária não tem cor roxa não, tá, gente? É um corante que a gente usa para visualizar melhor o DNA. Tudo bem? Então, tumores são positivos. E aí, o que significa clinicamente falar que um câncer de mama é positivo para receptor de estrógeno? Calma, gente, um de cada vez. Não me confundo. E aí?
que vocês acham? É bom para o tumor ou é ruim para o tumor ser positivo, ter bastante receptor de estrógeno? É bom para o tumor? Para o tumor é bom. Para a paciente é bom? Não. Eu vou botar aqui a via anterior. Se o tumor tem bastante receptor de estrógeno e a paciente está passando pelo ciclo menstrual todo mês, ela expõe bastante estrógeno, ela está dando combustível para o tumor. Concorda comigo? Tá? Então, a princípio, é ruim, é um sinal de pior prognóstico a gente olhar para um tumor e ver que ele é receptor de estrógeno positivo. Tá? Por quê? Porque justamente esse tumor é responsivo ao estrógeno endógeno da mulher. Tá bom? Tudo bem? Só que nós somos humanos, nós tomamos proveito disso e desenvolvemos uma terapia específica para o receptor de estrógeno. Tá? Então a gente usa um tamoxifeno, que é um esteroide muito parecido com o estrógeno, que interage com o receptor dele. Tá? E ele vira um competidor. Então o estrógeno tenta ligar no receptor, não consegue, porque a gente tem um tamoxifeno ocupando o lugar ali. Então a gente teria esse estrógeno aqui vindo até o núcleo, não tem mais. Quem está aqui é o tamoxifeno, e ele tem um formato que não permite a interação com outros cofatores, então na célula mamária ele não ativa o receptor de estrógeno. Tá? Então isso é uma castração química. Tudo bem? Então, e ele funciona super bem, gente. Tá? Muito bem. Alguém aqui se teve já parente, colega, vizinha com câncer de mama, muito provavelmente depois da cirurgia tomou o tamoxifeno por 5 anos, às vezes até 10 anos, tá? Porque esse tamoxifeno fica impedindo qualquer tipo de interação com o hormônio, o tamoxifeno impede. No ovário, no útero, a interação é diferente, tá? No osso, a interação é até benéfica, previne a osteoporose, olha isso, interessante, tá? Então é um remédio que funciona muito bem. Então hoje, quando o patologista olha e fala assim, é receptor de estrógeno positivo, ele fala, legal, ela tem uma opção de tratamento interessante. Então apesar de ser um tumor que pode ser prejudicial, é o contrário. As pacientes que são receptor de estrógeno positivo vivem muito mais que as outras. Tá? Você levantou a mão? De próstata. Pode voltar, pode ter recidiva. Pode, porque geralmente quando voltam só as células resistentes. Então aí aquela opção que você usou já não é mais disponível. Aí você tem que ter uma nova geração de medicamento. Tá? E é assim mesmo. Não, para esse caso não. Aí a gente vai ver para outro tipo que é mais alto. Tá? Legal. Esse outro tipo que eu falei. Tá? Então, aqueles são os hormônios dependentes, esses aqui são os dependentes da via MAP-quinase. Esse é o receptor de fator de crescimento epitelial que eu comentei com vocês. Tá? Ele fica na membrana. A partir do momento que o fator liga, nesse caso é o EGF, que para a célula epitelial mamária é o fator de crescimento epitelial. Liga no receptor, ele dimeriza, e dimerizando, ele manda ativar uma série de vias. Essa aqui vocês já conhecem, estão carecas de saber. RAS, BRAF, MEC, ERK e assim por diante. O ERK está aqui. Tá? Mas também esse receptor também é promíscuo, ele também ativa outras vias da célula mamária. Tá? Então são vias que vão, por exemplo, PI3 quinase vai escapar de morte celular, vai aumentar o número de vasos sanguíneos e assim por diante. Tudo bem? Esse receptor, na célula saudável, ele é bom, porque ele participa do processo no ciclo menstrual para esse saquinho de células aqui, o ácido, crescer, o lóbulo crescer. Tá? Acontece que em 1/3 das pacientes, há um rearranjo de DNA que faz com que o gene seja copiado mais do que ele é copiado normalmente. O nosso DNA ele é copiado não das pontas, mas a partir do meio. Tá? Uma partezinha do DNA abre as duas fitas assim, e aqui ele sai sendo copiado para os dois lados. É um processo complicado, é uma aula traumática que os alunos da medicina têm comigo. Tá? Pode perguntar para a Sofia. E a ideia é que a célula sabe controlar quantas vezes ela copiou o DNA. Essa é uma pergunta que eu sempre falo. Como é que vocês acham que a célula sabe qual o DNA que já foi copiado e o DNA que não foi copiado? Porque quando a célula vai dividir, ela tem que copiar o DNA uma única vez. Ela não pode simplesmente soltar um monte de enzima lá e falar, copia tudo aí. Entendeu? Então ela tem uma artimanha para fazer com que o DNA seja copiado só uma vez e pare.
Tá? E o que acontece é que a gente abre essas fitas aqui, e para cá sai uma forquilha de replicação, para cá sai outra, e esse daqui, esse DNA do meio aqui é o DNA novo que já foi copiado, certo? Então isso aqui vai se espalhando para cá até chegar às pontinhas dos cromossomos. Quando chega na pontinha do cromossomo, as duas partes se soltam, a gente tem o DNA copiado. Tudo bem? Tinha uma cópia única lá, agora a gente tem duas cópias. Esse é o que deveria acontecer. Só que o que pode acontecer é que dentro de uma parte copiada, aquela célula tumoral já não consegue mais, ou por um problema de uma mutação, alguma coisa, ela não consegue mais saber quantas vezes ela copiou. E aí ela abre uma nova forquilha dentro da forquilha. Tá? Então aqui dentro ela abre uma nova forquilha. Ó. Abriu uma nova aqui. Ó. Então, quantas cópias a gente tem aqui? 4. Tá? Se a gente olhar isso aqui de tridimensional, elas estão uma em cima da outra. Tá? E aí, isso pode, o que pode acontecer? Pode, na hora do DNA ligar esses dois DNA, ligar um no outro. E isso aqui fica assim, ó. Tá? E essas 4 cópias ficam as 4 juntas aqui. Tá? E isso chama amplificação. É muito mais complexo que isso. Tá? Não vale a pena a gente ficar falando o motivo, mas o resultado final é a paciente tinha 2 cópias do gene, né? Uma no cromossomo 17 que veio do pai, outra do cromossomo 17 que veio da mãe, e agora ela passa a ter várias cópias, muitas cópias, às vezes 10, 15 cópias. Tá? Então, é isso que aconteceria. Ó. As duas forquilhas foram abertas, e aí, na hora da DNA ligase pegar, porque quando o DNA é copiado, existem umas mini quebrazinhas que uma DNA ligase tem que ligar uma pontinha na outra. E ela vem e liga uma pontinha que era para ser ligada aqui, ela liga na de baixo. Grosso modo, tá, gente? Não é de verdade assim, tá? Mas isso aqui pode fazer com que essa sequência aqui fique resultante das duas forquilhas anormais ou anômalas que apareceram. Tá? Você vai perguntar? Ou soltar? Na prática, essas cópias que geram? Geram mais genes transcrevendo RNA mensageiro, mais RNA mensageiro gera mais quantidade de proteína, e aí você tem uma membrana assim, ó. Tá? Então essa célula fica super sensível ao fator de crescimento. Tá? Qualquer quantidade de fator de crescimento, ela induz proliferação de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Isso aqui é um sinal de proliferação muito potente. A via MAPkinase, principalmente, é muito potente. Tá? Então essas daqui são conhecidas como HER2, porque a proteína chama EGFR, mas o gene chama HER2. Lembra que eu comentei numa das aulas que geralmente não, mas pode acontecer das proteínas terem nomes diferentes dos genes, tá? Porque a proteína foi identificada por um laboratório e ele deu lá, fator de crescimento. E aí o gene foi identificado por outra pessoa, outro grupo, e ele deu outro nome. Tá? Foi feito um consenso para tentar normalizar isso, então alguns nomes ainda são diferentes, tá? Então o nome é HER2, é esse aqui, esse é o nome do gene. A proteína é um EGFR, tá? Na verdade são 4 tipos, esse aqui é o tipo 2, tá? Então, olha aqui. Aqui foi feita uma preparação com microscopia de fluorescência. Então, foi usado um corante azul para curar o DNA. Então, a gente está vendo 3 núcleos. Esse aqui é um núcleo, esse aqui é outro núcleo, outro núcleo. As membranas das células estão por aqui. Tá? Na verdade, isso aqui é um composite de imagem, as células nem estavam juntas. Tá? E foi usada uma sonda verde para cromossomo 17. Então, você vê, ó, a célula normal tem 2 cromossomos 17. E foi usada uma sonda vermelha para o gene HER2. E aqui, essa célula normal tem 2 genes HER2. Ok, tá? Uma no cromossomo 17 que veio da mãe, uma no cromossomo 17 que veio do pai. Essa aqui, olha, tem 2 cromossomos 17, mas a região que tem o HER2, ó, tem amplificação. Os 2 cromossomos têm 3 genes cada um. Então, aqui a gente tem 3 vezes mais RNA mensageiro sendo fabricado comparado com uma célula normal. Certo? Olha essa daqui. Olha a quantidade de cópias de HER2 em relação aos 2 cromossomos 17. Tá? Então não é que apareceu um cromossomo 17 a mais, é só a regiãozinha onde estava o gene que ficou copiada mais vezes. O cromossomo ficou um pouquinho mais longo. Tudo bem, gente? Legal. E aí aparecem as várias combinações. As pacientes podem ser classificadas de acordo com a presença ou ausência desses 2 genes. Na verdade, os 3, porque a gente põe na conta também o receptor de progesterona. Tá aqui, ó. Tá? Então, aqui em cima eu tenho o padrão histológico, ou seja, o patologista corta o tumor e olha, e ele fala assim, eu sei que isso aqui é um carcinoma ductal invasivo. Mas sozinho, ele não sabe se o carcinoma ductal invasivo tem receptor de estrógeno, tem amplificação do HER2,
ele tem que fazer o teste para ver. E aí ele faz o teste e vê, olha, nesse caso aqui, ó, aqui a gente tem, ó, deu positivo para receptor de estrógeno, deu positivo para receptor de progesterona e deu negativo para o HER2. Hoje em dia a gente chama essa paciente de luminal A, tá? É o mais comum de todas. E é o melhor prognóstico, porque tem o tamoxifeno. Essa paciente aqui vai ser tratada com tamoxifeno. Tudo bem? Pode ser que a outra paciente também tenha positivo para estrógeno, positivo para progesterona, e olha, apareceu amplificação HER2. Essa célula tem muito HER2 na membrana. E é até legal, porque vocês conseguem ver que o HER2 não está no núcleo, está na membrana aqui. Então a gente consegue até relacionar com a própria biologia do tumor, tá? Enquanto o receptor de estrógeno e progesterona são nucleares, você vê os núcleos ascendendo, aqui os núcleos estão branquinhos, ó, tá? Porque a proteína está na membrana. Essa daqui é mais raro. Uma parte dela chama luminal B, não é todas, tá? Ela tem um bom prognóstico também, porque ela pode usar tamoxifeno e pode usar o remédio contra o EGFR que eu falei, tá? Que eu já vou falar como ele funciona. Tem paciente que não tem nenhum estrógeno nem progesterona, mas tem o HER2, tá? Ela é chamada de HER2 enriched. E essa HER2 enriched pode usar um medicamento também, eu vou falar daqui a pouco. E tem a paciente que não tem nenhum dos três. Tá? Nem receptor de estrógeno, nem progesterona, nem HER2. Tá? Isso aqui, mais ou menos 11% das pacientes. Essa aqui é chamada de triplo negativa. Ela é negativa para as três coisas. Tá? Tem remédio para esse grupo? Tem remédio para esse grupo? Tem remédio para esse grupo? Não tem remédio para esse grupo. Qual é o grupo que causa mais mortes? O último grupo. Tá? Então, o câncer de mama triplo negativo é o que faz mais vítima. Tá bom? Porque não tem remédio. Tá disponível. O tratamento é o convencional: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Tá? Quando eu falo remédio, são os remédios modernos. Tá? Legal. Então, esse HER2 aqui forma esse receptor, né, que vai ativar a MAP quinase, P3 quinase. Foi desenvolvido um anticorpo, e o nome comercial é Herceptin. Esse anticorpo, ele tem muita afinidade pelo HER2. E ele passa a interagir aqui, ó, com o HER2, e ele é um trambolho, ele não deixa o HER2 interagir com outro receptor. Então não consegue haver a propagação da via, tá? Então, eu me lembro muito bem, quando eu estava no mestrado, quando esse medicamento foi liberado, foi uma revolução para o tratamento dessas pacientes aqui. 30% das pacientes têm essa alteração na quantidade de HER2, tá? Então, somado ao triplo negativo, dava 40% dos pacientes não tinha nenhuma opção de tratamento fora do convencional, tá? Então, agora a gente conseguiu diminuir esse número para só os 11% que são triplo negativo. Tá? As pessoas classificam isso também como quimioterapia ou isso não é chamado de quimioterapia? Em teoria é, porque você está colocando uma coisa química no organismo, tá? Mas o médico clínico, né, o oncologista, ele, no jargão do dia a dia, ele fala assim, essa aqui é terapia alvo molecular. Ou, nesse caso, como é um anticorpo, ele pode até falar que é uma imunoterapia. Mas esse é jargão só. Quimioterapia oral. Quimioterapia oral geralmente são esses medicamentos aí, ou pode ser qualquer um. Quimioterapia oral geralmente são as clássicas. Na verdade, a colega do HC pode até saber mais que eu. Convencional também, né? Isso. Porque hoje em dia o que a gente está percebendo é que as terapias não funcionam sozinhas. Elas são combinadas. Inclusive, tem estratégias terapêuticas que fazem primeiro uma cirurgia e depois faz uma quimioterapia em seguida. Tem outras estratégias que são primeiro químio, depois cirurgia. Tem uma químio que vem uma químio principal e depois uma químio adjuvante, né? Tá? Então, a gente foi percebendo que o tumor, como ele tem essas várias vantagens, a gente pode atacar mais de uma habilidade por vez. Hoje em dia, que está na moda também, me corrija se eu estiver errado, é a gente usar alguns inibidores clássicos dessas vias junto com anti-angiogênicos, que são medicamentos que vão matar os vasos sanguíneos que suprem o tumor. Então, a gente tenta matar o tumor de fome e sem ar. Tá? Então, esses tratamentos combinados têm trazido melhores resultados. É isso? É?
Ah, eu tinha um slide desse, eu tirei, mas que falava do pertuzumab também, tá? Então, assim, a ideia é justamente essa, porque uma vez que você trata um tumor, existe um termo em oncologia chamado oncogene addiction. Não sei se eu já comentei com vocês, que a célula ela fica viciada no próprio oncogênio, tá? Então, no caso, por exemplo, da paciente que tem amplificação aqui, desculpa, aquela célula depende muito desse oncogênio ativo, tá? E aí, do dia para a noite, a paciente entra na quimioterapia, ela recebe um bloqueador dessa via. Então, aquela célula, naquele momento, ela não tem nenhuma opção, ela fica completamente abstêmia do oncogênio dela, tá? E ela faz o que a gente faz. Quando a gente passa por abstinência, a gente faz qualquer coisa para ter o que a gente quer, tá? E a célula ela começa a fazer interações com outras células, interações, usar vias que ela não usava. Por exemplo, no caso do melanoma que eu mostrei, que o BRAF não está mais disponível, a célula usa o CRAF, tá? E nesse caso aparecem as células resistentes, porque aí aquela célula que sabe usar o CRAF, nesse caso aqui não é o CRAF, tá? Mas é só um exemplo. Aquela célula que sabe, vamos supor que daquele tumor que tinha milhares de células, 4 ou 5 ali sabem usar aquela alteração, aquelas 4 ou 5 não morrem da terapia e voltam mais resistentes, tá? E aí o medicamento que você usou não funciona mais. Então a ideia é que a gente use hoje uma combinação de várias drogas é para diminuir estatisticamente a chance dessa célula encontrar uma alternativa, tá? Tudo bem, gente? Manda. Não vai ser ativado. Não funciona. Não vai ativar nenhuma das outras vias que essa proteína ativaria também. Em tese. Em tese. É aí que a gente fala que é um efeito colateral do medicamento, por exemplo, eu quero inibir uma via e não a outra. Essa é uma ótima pergunta, tá? Em tese, por quê? Porque a gente tem, esse aqui é o receptor 2, a gente tem o 3, tem o 4 e tem o 1. Tá? Então as vias podem ser ativadas por os outros. Tá? Nesse caso aqui, a gente está fazendo o bloqueio do que é o problema para a célula, porque ela tem muito do HER2. Tá? Mas nada impede dos outros receptores se juntarem para ativar a via também. Tá? Então, assim, para a célula tumoral, ela estava apoiada nesse caso aqui. Então, funciona muito bem. Dependendo do alvo que você usa, que o medicamento usa, ele vai agir em outras células que usarem aquela proteína também. Tá? Por isso que a quimioterapia convencional é tão agressiva, né? Cai cabelo, o paciente perde toda a mucosa intestinal, às vezes tem que internar por causa de náusea, porque justamente todas as células que usam aquele alvo vão morrer, tá? E isso é efeito colateral. Às vezes a pessoa tem um efeito nefrotóxico, então o rim sofre muito, o fígado sofre muito para metabolizar a droga, porque o fígado, na verdade, ele não sabe o que está acontecendo. Entrou uma droga diferente aqui, eu tenho que quebrar isso aqui. Tá? Então, eu costumo dizer para os alunos que medicina é custo-benefício. Tá? Qual é o problema que você tem naquele momento? Principal, é uma célula mamária com muito HER2. Vai ter perda? Vai ter perda. Provavelmente tem. Tá? E é a mesma coisa, você tem que arrancar um dente, você vai perder o dente? Vai perder o dente. Tá? Mas por um bom motivo, aquele dente estava te incomodando. Tá? Então, tem efeito colateral? Sempre tem. Essas drogas novas que o pessoal clínico costuma chamar de alvo molecular, inibidor de BRAF, inibidor de VEGFR, essas drogas têm menos efeito colateral. Então, tem paciente hoje que não passa pela quimioterapia clássica, não cai cabelo, tudo, então fica livre desses efeitos mais severos. Tá? Mas sempre tem, sim. A ideia que a gente tem hoje em dia da medicina, principalmente para essas doenças assim, é fazer células que tratam o câncer. Tá? Então, uma das terapias hoje é modificar o sistema imunológico. Você tira as células do sistema imunológico do paciente, modifica os linfócitos para que eles expressem na sua membrana um receptor que identifica uma proteína tumoral e aquele linfócito sozinho ataque o tumor. Tá? Isso a gente teria o melhor cenário possível, porque você tem pouco efeito colateral, uma febrezinha talvez, né? E você tem uma ação rápida e fica uma memória lá. Toda vez que voltar a célula, você tem um linfócito lá de prontidão. Tá? Então, tem até alguns nomes influentes da oncologia falam que no futuro a gente vai tratar
pacientes não com pílulas, mas com células. Eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto, mas já tem bons casos de leucemia, mielomas, que funcionam muito bem com essa terapia. Tumores sólidos, como esses aqui, não funcionam ainda. A gente não consegue tratar bem. Tá? Mas tumores sanguíneos funcionam muito bem. Que se você quiser procurar, chama terapia CAR-T. CAR, de carro, né? Que é um receptor quimérico e tal. E traço T. Procura CAR-T Therapy que você vai achar bastante coisa legal. Tá? Ok, gente? Tô acabando, tá? E alguns últimos tratamentos... Oh, diga. Manda. Como assim, inibição da inibição? Você inibe uma parte para não desenvolver o câncer, por exemplo. Mas ele acaba ativando ou acaba inibindo outras células que são benéficas ao organismo. Então, existe alguma forma de proteger? Exatamente. Ó, não sei, viu? Eu não estou muito por dentro da clínica no dia a dia. Eu sei das estratégias terapêuticas, mas eu acredito que você possa usar alguns outros medicamentos para proteger uma outra parte do corpo, tá? E seria uma analogia ao que a gente faz, por exemplo, com o omeprazol, pantoprazol, quando você vai tomar um medicamento mais forte para o estômago, você toma um medicamento para proteger o estômago junto, tá? Deve ter, né? É. Então E de novo, custo-benefício, né? Então, quanto que você topa passar por isso para tirar o tumor da sua vida, né? Tá? Obrigado. Tá, e tem algumas outras estratégias que não vale a pena entrar aqui, que vocês podem ver, tá? Mas já são mais modernas, que são justamente a inibição desse contato entre a célula tumoral e as células do sistema imunológico, tá muito na moda. E aí outras drogas mais clássicas, que causam, por exemplo, dano no DNA ou impede a célula de multiplicar. Essa aqui é a quimioterapia mais clássica, tá, gente? Que essa causa bastante efeito colateral conhecido, como queda de cabelo, né? Então, essas, por exemplo, aqui de atrapalhar a mitose da célula, essas que são usadas há quase, sei lá, quase 100 anos, mais ou menos. E essas... Vermelha? Ah, tá. A gente tem... A doxorubicina também nessa mesma ideia, né? Que é um laranjão bem forte também, né? É bonito, é verdade. Mas tóxica pra caramba, né? Tá? E quebra muito DNA, então... Vocês usam cisplatina também, provavelmente, tá? Então, tem medicamentos à base de metal pesado, então esse metal vai grudar no DNA e ele induz propositalmente um dano no DNA e obriga a célula tumoral a parar e tentar reparar seus erros. Se ela tiver P53 funcionando, ela consegue entrar em apoptose. Tá? O problema é que muito tumor perde P53 e ele não entra mais na apoptose. E aí o tumor fica resistente ao medicamento. Tá? Então, todas essas coisas vão sendo tentadas, né, no paciente. Com a genômica, a gente consegue até prever, se a gente sequenciar o DNA do paciente, consegue prever algum tipo de resposta, que antigamente era feita na tentativa e erro. Trata todo mundo, os que ficarem resistentes, trata também, e assim por diante. Tá? Então, só para vocês verem alguma sobrevida aqui, ó. Câncer de mama, esse é o luminal A, que é o receptor de estrógeno positivo. Esse é o receptor de estrógeno positivo mais receptor HER2, tá? Esse aqui é só o HER2. Perceberam? Ele já não pode ser tratada com tamoxifeno, então a curva já é mais baixa. A porcentagem de pacientes vivas já é pela metade. Não é pela metade, porque aqui a escala não está assim, tá? E aquelas que são triplo negativo têm a pior sobrevida de todas, tá? Porque não tem as estratégias terapêuticas, tá bom? E aí eu já termino a aula, já tá na hora já, né, André? Falando para vocês que, olha, existe mais de 140 mil hits para breast cancer no Gene Expression Omnibus. Tá? Então, vocês têm aí 140.845 oportunidades de desenvolver as suas habilidades computacionais e agora oncológicas. Tá?
Então a ideia agora, vamos trabalhar. Então vocês tem todo o ferramental para vocês explorarem isso aí. Tá bom? E é isso, ó, eu deixo sempre a célula final para mostrar que isso aqui é um circuito e o que vocês vão fazer é baixar os datasets para identificar onde está o problema na circuitaria aqui. Tá bom? É isso aí, gente. Valeu. Legal. Muito bom. Sempre aprendo mais coisa.